Nós vamos tomar um cafezinho com o professor André Regis, que também é vereador pelo Recife, e aproveitar a condição dele, né, de professor de ciência política, para ele fazer uma pequena análise do que está acontecendo hoje sobre a visão dele no Ministério da Educação. É muito grave, né? Essa crise de falta de governabilidade interna, a confusão entre grupos do governo interno, disputando espaço. Isso é um fator impeditivo de uma gestão exitosa. Não se sabe para onde se quer ir, não se há um projeto e o mais importante, o mais grave, nós temos um ministro desmoralizado completamente pelo governo, pela oposição e agora pelo próprio presidente, que disse que está claro que ele é um homem honesto, do bem, mas que não sabe governar. Então, não tem caminho, tem que substituir o Ricardo Vélez urgentemente. Parece que eles estão começando a misturar questões ideológicas com programa de governo. Isso foi a tônica desde o início, quando na verdade nós precisamos de um ministro que tenha a devida dimensão para liderar um processo de transformação. E eu acredito que é um equívoco você colocar uma pessoa desconhecida, sem força, no Congresso, sem tradição na política. Algo muito semelhante ocorreu no governo Dilma Rousseff. Pouca gente lembra, mas o Renato Janine Ribeiro, que é um filósofo, foi colocado e passou menos tempo até do que o próprio Vélez. Então, eu acredito que seria bom que o presidente escolhesse alguém com uma envergadura política. Na minha opinião, acho que o melhor nome seria o retorno do ex-ministro Mendonça Filho, que saiu agora há pouco tempo, teve uma gestão exitosa, conhece a máquina, formou quadros para dar sequência e há um alinhamento na medida em que o DEM é hoje a principal fonte de sustentação do governo Bolsonaro. Aproveitando esse gancho seu do vínculo do ex-ministro Mendonça Filho com o presidente da Câmara, a reforma tributária passa? A reforma tributária... Desculpa, a reforma previdenciária. Porque já há discussão também sobre a reforma tributária, que já está na fila, é preciso que ela passe, porque o sistema tributário nacional está completamente anacrônico e é um fator de dificuldade para o ambiente de negócio e para o crescimento da economia brasileira, tirando competitividade do Brasil. No que se refere à reforma da Previdência, o comportamento do presidente é como: meu papel era mandar a reforma, a proposta, agora não é mais comigo. Isso é preocupante. O Jair Bolsonaro, ele parece que ele quis se blindar contra qualquer tipo de chantagem, do que ele não aceita de relação com o Congresso. E nesse caso, você tem dois cenários, um bom e um ruim. O ruim é que ele simplesmente não consiga aprovar. Haja um desentendimento, ele continue com a sua pauta externa e de polemizar assuntos, muitas vezes absolutamente desnecessários, e isso pode fazer com que haja uma falta de governabilidade. E mais grave é a não aprovação da reforma da Previdência. Um cenário positivo é que eu acho que abre-se uma janela de oportunidade para o surgimento de um ator político, não surgimento, mas um aumento da sua estatura política. Perfeito. Que é justamente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele poderia exercer, então, um papel mais... Sem dúvida, ele poderia chamar para si a responsabilidade de dizer, já que o presidente não vai atuar, já que é uma pauta de interesse nacional, todo mundo tem interesse nessa matéria, se não for aprovado, o Brasil não vai para lugar algum, ou vai retroceder. Se o Rodrigo Maia dissesse que ele seria o responsável pela aprovação, se ele não conseguisse aprovar, não haveria dano, porque ele não tem a estatura. Se ele conseguisse aprovar, ele ganharia uma estatura que poderia até colocá-lo numa posição não apenas de grande destaque na história, mas até ganhando pista
para voos mais altos. E me parece que até atendia a essa tendência do próprio presidente da República, de entregar a missão ao Congresso e agora Agora com vocês. Para isso também é preciso que, mesmo que o presidente ele resolva abrir mão de um pouco do seu protagonismo, é preciso que o partido dele não atrapalhe, que o PSL ajude. E até agora não tem feito isso. Bom, nós conversamos um pouco com o André Regis, que é líder do PSDB na Câmara Municipal do Recife, professor de Ciência Política, a respeito das questões que hoje são debatidas no universo da política brasileira, a questão da reforma da Previdência e da questão do Ministério da Educação. Valeu, um abraço. Um abraço.